O sobrenatural ou inexplicável para a limitada capacidade de compreensão do ser humano mexe com o nosso imaginário. No Brasil existem inúmeros canais que abordam o assunto. Nós do Sofá de Pobre acompanhamos alguns desses canais e os indicamos por acreditarmos na transparência e na honestidade do trabalho. Mas apesar de considerarmos o tema interessante, não nos aprofundamos no assunto por uma única razão. Não somos capazes e nem preparados para enfrentar o desafio. Sofá de Pobre recebe semanalmente um número incontável de e-mails de inscritos enveredando por esses caminhos. Agradecemos todos os dias a participação e a confiança de nossos seguidores, mas normalmente evitamos de tornar público o conteúdo das mensagens. O relato a seguir, depois da vinheta, é uma exceção à regra. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e o assunto de hoje é O Menino do Imbé. Esclarecemos que imagens utilizadas no vídeo são meramente ilustrativas. Senhor Romário, inicio meu relato afirmando que admiro muito o seu trabalho e que o senhor pode ficar tranquilo ao citar o nome de pessoas. Eles foram trocados. Resolvi me chamar de Mônica e o meu namorado de Eduardo. Faz menção a uma música muito antiga de Renato Russo. Se o senhor não a conhece, pesquise, assim entenderá por que da escolha. Em 2020, fui apresentada ao Sofá por uma amiga. Logo me tornei inscrita e seguidora habituê. De cara me tornei uma admiradora de sua forma franca e corajosa de expor suas posições e também adorava, sempre gostei das belas imagens que aparecem nas suas publicações. Hoje tenho 25 anos, sou natural de Porto Alegre e formada em administração de empresas. Conheci Eduardo aos 16 anos, paixão à primeira vista. O namoro durou 9 longos anos, até o amor se evaporar na exaustiva rotina. Para acelerar o processo, enquanto eu descobria o mundo, tinha ambições, queria crescer e aprender, Eduardo simplesmente parou no tempo. Continuava o carinho que sentia por ele, mas havia um abismo do homem que eu conheci e aquele que estava ao meu lado. Nos afastamos por completo. Nos tornamos dois estranhos, apesar de ainda envolvidos num namoro de corpo presente. Assumo a minha parcela de culpa. Ele, percebendo meu distanciamento, tentava uma reaproximação, mas eu estava totalmente decepcionada. Em janeiro de 2021, uma grande surpresa. Fui convidada para um fim de semana romântico na praia de Imbé. Verdadeiro choque. Não era de sua natureza esses rompantes, essas surpresas, tanto que tinha sido a primeira vez nos longos anos de namoro. Ele estava empolgadíssimo. Parecia uma criança com olhinhos brilhando, me passando os detalhes. Já havia alugado uma casa na rua Santa Rosa, próxima à praia. Tudo planejado. Seria ótimo. Conseguiu uma folga no trabalho. Nós iríamos no dia 20 de janeiro e ficaríamos até o domingo. Aproveitaríamos o ápice da temporada de verão no litoral norte do Rio Grande do Sul. Mesmo que eu quisesse, não poderia dizer não. Seria muito cruel. E também pensei, por que não? Por que não dar mais uma chance a uma relação de tantos anos? Aceitei e já dei início aos preparativos.
Antes de iniciar o tão esperado final de semana, já percebi que seria tempo perdido. Marcamos para sair quarta-feira às 4 horas da tarde. Ele apareceu às 5h20. Normal que tivesse um imprevisto e atrasasse, mas será que ele não sabia que já havia sido inventado o celular? Na viagem, o desespero. Mal podia admirar as belezas da freeway com aquele som insuportável de funk e os mesmos pagodes de sempre. Ao chegarmos no Imbé, tratamos de nos acomodar na casa escolhida, muito boa por sinal, bem localizada, próxima do oceano e do Braço Morto. Deixamos as tralhas na casa e fomos para Capão da Canoa para desfrutarmos da noite local. Não entrarei em detalhes, mas na sexta-feira à noite eu já estava louca para pegar um ônibus e voltar para casa. Não havia mais nada em comum. O que ele conversava ou não me interessava ou era repetitivo. Eu estava acompanhada de mim mesmo, fazendo de tudo para fugir de um inconveniente. Na sexta, chegamos na casa por volta de 21 horas. Estávamos cansados e decidimos deitar cedo. Como dormir, estando ao lado daquele ronco insuportável? Não aguentei. Levantei e fui passear na Avenida Beira-Mar, mesmo já sendo madrugada. Com o adiantado da hora, a praia estava vazia. Tirei os sapatos e resolvi caminhar na areia. Foi quando me deparei com aquela figura única, um menino lindo, loiro, com um sorriso que contagiava a alma, acompanhada de seu cachorro. Ele corria, brincava, totalmente alheio à minha presença. Confesso ter sentido calafrios pelo corpo, como se a temperatura tivesse queda repentina. Fiquei preocupada e curiosa. O que uma criança estaria fazendo sozinha na praia naquela hora da madrugada? Resolvi tentar me aproximar e fazer contato. Foi em vão. Quanto mais eu andava em sua direção, mais ele se afastava. Foi quando lembrei do vídeo que assisti no Sofá de Pobre e falava sobre o menino do Imbé. Deixe de ser maluca, mulher, disse para mim mesmo. Me censurei, dei meia volta e fui para casa dormir. No outro dia, a notícia que chocou os veranistas. Um homem de 37 anos realizava uma cerimônia fúnebre jogando cinzas de um ente querido no Oceano Atlântico quando se afogou de uma maneira surpreendente. Quando soube da notícia, comecei a tremer. Eduardo perguntava o que eu tinha. Eu disse nada, estava um pouco indisposta. Mas como não associar o afogamento ao menino do Imbé, a imagem que eu tinha visto na areia, já que, segundo consta, ele aparece sempre na noite anterior a um afogamento, e a sua presença é para justamente dar apoio a quem irá passar por esse momento tão difícil. Decidi não comentar o ocorrido com ninguém. O fatídico fim de semana finalmente chegou ao fim. Dei um tempo de alguns dias e resolvi tomar a decisão que há muito vinha protelando. Terminei o meu namoro. Ele ficou muito triste, não conseguiu entender as razões e, segundo consta, até hoje ainda alimenta algumas esperanças. Mas para mim é caminho sem volta. Somente no universo romântico e irreverente de Renato Russo que Eduardo e Mônica podem ter um final feliz. De uma relação de tantos anos, lembrarei apenas de um final de semana onde vivi uma experiência inesquecível. Resolvi voltar atrás de minha promessa de fazer segredo absoluto sobre o meu encontro com o menino do Imbé,
simplesmente para preservar a minha sanidade mental. Só me arrependo de ter saído naquela madrugada sem o meu celular por medo de ser assaltada. Se estivesse com o aparelho, certamente poderia tirar uma foto e mostrar a quem duvidasse de mim quando eu contasse o que presenciei. Concluo afirmando que não bebo, não consumo drogas. Naquela noite estava bem acordada. Não sei o que eu vi. Não sei se o afogamento foi coincidência. A única coisa que eu sei é que aconteceu. Existiria alguma explicação lógica? Peço por favor. Se tem uma, por favor me fale. Porque desde aquele dia, 20